Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Amém. Parabéns a você, que ficou aqui, está conosco aqui, quando são 00:12. Fique conosco até o final do culto. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração. Desejamos saudar também a todos que nos assistem pela RCR TV, também pela internet. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem preparado esse momento, esta ocasião, em que nós aqui estamos reunidos e já sentimos a presença gloriosa do Espírito Santo. Quantos aqui sentiram a presença já de Deus aqui nesse lugar? É real, é notória a presença do Senhor no meio dos louvores. Estamos na nossa grande vigília, Desperta Criciúma, e como é bom nós sermos despertados pelo nosso Deus. Vamos ler um texto da palavra do Senhor, meus irmãos. Epístola de Tiago, capítulo 5, versículo de número 17 e versículo de número 18. Vamos ler estes dois versículos da palavra de Deus. Epístola de Tiago, capítulo de número 5, versículos 17 e versículo de número 18. Nos diz a palavra de Deus assim: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém, meus irmãos? Somente estes 2 versículos podeis assentar. Nós iremos aqui falar nesta noite acerca deste homem de Deus, Elias. E, é claro, falando sobre o tema aqui, a trajetória de um homem de Deus. Quando nós observamos a vida de Elias, e é claro que foi um homem que vivenciou muitas coisas gloriosas, sob o poder de Deus que estava na sua vida, nós vamos ver Elias passando por diversas situações, mas em todas as situações em que Elias passa, um fator que me chamou muito a atenção é que em nenhum momento Deus deixou Elias sozinho. Em todos os momentos, que seja momentos que nós podemos dizer assim, em que Deus exalta o profeta, ou momentos em que Deus faz ele sair de cena, ir lá para o lugar deserto, e até mesmo quando ele tenta fugir e ir para uma caverna, nós vamos ver que lá o Senhor se faz presente. E como é glorioso nós ter a certeza, meus irmãos, que o Deus de Elias, assim como não deixou Elias sozinho, nem sequer por um momento, é o Deus que está conosco todos os dias. Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória ao nome do Senhor. Eu estava aqui ainda esta tarde, no nosso culto da tarde da solução com Deus, e alguns irmãos estavam aqui presentes conosco no culto, e eu citei uma passagem do Salmo 121, e quando eu falo de Elias, com a presença de Deus na sua vida, em todo momento, onde ele andava, sem Deus o abandonar, me veio ao coração este Salmo de número 121, aonde num dos versos o salmista diz o seguinte: o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Quando eu falo isto aqui, cito a palavra do salmista, que ele diz: o Senhor é a tua sombra. O salmista, ele não diz: o Senhor é uma sombra ao teu lado. O salmista diz: o Senhor é a tua sombra, a tua sombra. E quando eu li este salmo e este verso, eu me lembrei de uma ocasião que eu era criança, muito menino ainda, quem sabe 5, 6 anos de idade. E outro dia eu contei essa experiência aos irmãos lá na 4ª linha, de que eu era menino, pequeno ainda, e um dia ensolarado, uma ideia de criança, uma ideia maluca que passou na cabeça de tentar fugir da minha sombra. Quando eu vi a sombra no chão, eu comecei a correr de uma forma
adoidada, tentando escapar da minha sombra, e eu corria para o lado da casa e virava para o outro lado e dizia: que coisa, que essa sombra não me deixa, não larga, não sai de perto de mim. Aonde eu corria, ela ia junto comigo. E aí, quando eu leio esta palavra e eu observo que Deus, ele não deixa Elias em nenhum momento, é por isso que eu lembro do salmista dizer: o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Aonde quer que você ir, o Senhor estará junto com você. Mesmo que você tente correr de Deus, mesmo que você tente escapar do Senhor, o Senhor estará ali pertinho de você e Ele não vai te deixar. Você pode glorificar a Deus por isso, meu irmão, porque o Senhor, ele não te deixa nem sequer por um momento, mesmo que você tente escapar do Senhor. Nós olhamos Elias, meus irmãos, e o texto diz aqui, aonde eu li: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ao observar a trajetória deste homem de Deus, Elias, todos nós dizemos que ele era um homem de Deus, mas não podemos esquecer que ele era homem. Era de Deus, mas não podemos esquecer que Elias era homem. E Tiago diz que ele era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Quando nós olhamos a vida de Elias, parece que nós vemos assim um super profeta, um super homem de Deus. Mas Deus, ele não está à procura, e Deus não escolheu Elias por ser um super homem, por ser um super profeta. Deus nos últimos dias não espera de nós super homens de Deus, super mulheres de Deus, super crentes, não. Deus quer homens como Elias, sujeito às mesmas paixões, mas que reconhecem que existe um Deus todo-poderoso, e que mesmo nas suas fraquezas, se ele buscar a misericórdia de Deus e estiver na presença de Deus, Deus o usará poderosamente nas suas mãos. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quantos homens como Elias nós temos aqui nessa noite, sujeito às mesmas paixões que Elias, às mesmas fraquezas que Elias, dizendo: Senhor, eu preciso, eu careço da tua misericórdia. É esta pessoa, é este tipo de homem, é este tipo de mulher, este tipo de jovem. Não aquele que empina o nariz, que acha que é, que acha que sabe, que acha que faz, mas aquele que está na dependência de Deus, dizendo: Senhor, eu sou fraco, eu não posso, eu não sei, mas tu é forte, tu podes, tu sabes todas as coisas. Aleluia! Elias, meus irmãos, foi um homem que passou por diversas experiências, um profeta que surge num contexto em que Israel está sob o governo de Acabe, e a Bíblia diz que Acabe estava fazendo tudo que era mal aos olhos do Senhor, de sorte que foi pior do que todos os reis que foram antes dele. Acabe casa-se com uma mulher chamada Jezabel, e os irmãos conhecem a história bíblica. Por causa da cultura do povo que era Jezabel, Acabe acaba por se entregar a uma idolatria, a uma divindade chamada Baal, de tal forma que ele ergue um templo, uma casa e um altar a Baal, e faz com que o povo do Senhor, o povo de Deus, o povo de Abraão, de Isaac e de Jacó, começasse agora a adorar um Deus estranho. E no tempo de Acabe, diz a palavra de Deus, nós vamos ver depois lá na frente, que o povo estava tão confuso, que o povo já não sabia mais se o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó era o Deus verdadeiro, ou se Baal era Deus. O povo havia ouvido dos seus pais que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, mas o rei da nação estava dizendo que Baal era Deus. O rei dizia uma coisa e eles haviam aprendido dos pais outra coisa, e agora o coração do povo estava confuso. E é nesse momento e é nesse contexto que aparece Elias, este homem de Deus em que nós aqui mencionamos.
E uma das experiências, e nós vamos citar algumas aqui, é que Elias aparece cheio do poder de Deus. Pensa que para falar com o rei de Israel era assim de qualquer jeito? Se não fosse um homem, como eu digo aqui, um homem de Deus, será que Elias não tremeu? É claro que nós, observando o texto, nós vemos que Elias ele está tomado da presença de Deus. E nós vamos ler no versículo 1 do capítulo 17 o seguinte: ora, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, não disse a qualquer homem, mas era o rei de Israel, e ele trouxe uma mensagem ao rei de Israel. Pensou você chegar hoje na presença do presidente da república e dizer: eu tenho uma mensagem de Deus para você? Se a pessoa não estiver na graça de Deus, no poder de Deus, a presença do Senhor dominando a sua vida, meu irmão, ele treme a perna, ele treme as mãos, e ele não consegue chegar diante da autoridade máxima da nação de Israel, e principalmente para trazer mensagem de juízo. Mas o poder de Deus na vida de Elias aparece a Acabe e diz o seguinte: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Olha só, Elias não diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face eu estive. O ano passado, o mês passado, a semana passada, ontem. Mas ele diz: perante cuja face eu estou. Quando Elias chega na presença de Acabe, ele diz: eu estou na presença de Deus, eu estou na presença de alguém que é maior do que Acabe, eu estou na presença da autoridade suprema, e é por isso que Elias veio com autoridade diante do rei, e o rei teve que ouvir a mensagem de Elias. Meus irmãos, um homem que anda na presença de Deus é coisa gloriosa. Elias não havia andado, ele estava na presença do Senhor. Hoje eu estava ali pensando, como é um homem que anda na presença de Deus, como é uma mulher que anda na presença de Deus. O caminhar dela é diferente, o caminhar dele é diferente, a maneira de ele conversar é diferente, a maneira de ele pensar as coisas, ele pensa diferente das pessoas que não andam na presença de Deus. O homem que anda na presença de Deus, pastor, não tem trabalho com ele, pastor Roberto, porque quando ele anda na presença de Deus, não precisa estar advertindo, não precisa estar repreendendo, porque o temor já está no seu coração. O homem que anda na presença de Deus, você pode contar com ele em qualquer momento, ele está apto para ser usado nas mãos do Senhor. Não precisa dizer: eu vou me preparar, daqui uma semana eu poderei ser usado nas mãos do Senhor. Não, ele está apto em todo momento. Você chega a ele e diz: ei, eu preciso de você. Ele diz: eis-me aqui, porque eu já ando na presença de Deus. Meu irmão, se você for chamado nesta noite, que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, porque eu ando em tua presença. Aleluia. Glória a Deus. Deseje andar na presença do Senhor, deseje andar na presença de Deus. Que coisa linda é quando nós desejamos andar e sentir, e Ele realmente se faz presente na vida de todo aquele que quer andar na sua presença. Quantas experiências você, quem sabe, já teve de entrar no seu carro, no seu veículo, ou você fazer uma caminhada, ou quem sabe está andando de bicicleta, e de repente por algum momento você começa a ligar os teus pensamentos com Deus, e começa a fazer aquela oração sincera de coração. Talvez não tenha um amigo por perto, não tenha um parente por perto, a esposa não está perto, o pai, a mãe não está perto, mas você começa a falar com Jesus lá dentro do carro, ou na bicicleta, ou andando, ou de moto com um capacete na cabeça. Isso que aconteceu comigo quando eu era missionário uma vez, estando na estrada, indo para a cidade de Jacinto Machado, trabalhar na construção da igreja sede. Um dia daqueles pela manhã cedo, de moto, missionário, andando com capacete na cabeça, eu comecei a falar com Deus, e daqui a pouco as lágrimas começaram a rolar no rosto. Eu comecei a falar em mistérios com Deus, e a sentir a presença do Senhor. Tive que parar a moto na beira da estrada, aleluia, tirar o capacete da cabeça
e ali ficar um momento envolvido na glória de Deus, na presença do Senhor. Como é bom estar na presença de Deus. Quantas vezes você até mesmo estando no seu carro começou a falar com Deus e a lágrima começou a rolar. Aleluia! E quem sabe você até teve que disfarçar um pouquinho para que ninguém visse você chorando ou falando em línguas estranhas dentro do teu veículo até mesmo. O que é isto, pastor? Isto é andar na presença de Deus. Aleluia! Andar na presença de Deus, em casa, no trabalho, na rua, ou em qualquer momento, não só numa vigília como esta, mas quando nós estamos indo para casa, quando nós estamos no meio da família, quando você está lá, jovem, na faculdade, lá na escola, aonde quer que você esteja, esteja na presença de Deus. Elias chega diante de Acabe e diz: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. E aí ele entrega a mensagem. Primeiro ele diz que ele está na presença de Deus, e aí ele chega e entrega a mensagem para Acabe dizendo o seguinte: nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, senão segundo a minha palavra. Ele nem disse segundo a palavra do Senhor, ele disse não haverá chuva, nem orvalho, senão segundo a minha palavra. Ponto final. E Deus assinou embaixo a palavra de Elias, porque Elias andava com Deus. E depois que ele entrega a mensagem para Acabe, a Bíblia diz que veio a palavra do Senhor a Elias, e o Senhor disse: Elias, agora tu vai e te esconde, retira-te daqui e vai para o ribeiro de Querite, e lá no ribeiro de Querite você vai beber da água do ribeiro, e você vai comer daquilo que eu vou mandar para você. Eu vou enviar os corvos, Elias, para te sustentar, fica tranquilo. E a Bíblia diz que Elias se retirou para o ribeiro de Querite, e lá no ribeiro ele passou a viver na dependência de Deus. Meu irmão, que coisa gloriosa é quando o crente pode passar por estas experiências como esta de Elias, de um momento ele ficar na dependência de Deus. E que dependência? Tomando a água do ribeiro. E a Bíblia diz que Deus fala com os corvos, e Deus ordena os corvos para levar pão e carne para Elias pela manhã, e pão e carne para Elias à tarde. Todo dia o corvo vinha trazer comida para Elias, e Elias se alimentava. Muitas vezes nós estamos preocupados com tantas coisas. Se Deus usa os corvos para sustentar profeta, oh meu irmão, se você tem a presença de Cristo na sua vida, a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vai dormir o teu sono tranquilo. Se você anda na presença do Senhor, Deus é contigo. Ele te fez promessa de que se você buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, Ele disse: as outras coisas vos serão acrescentadas. Fica tranquilo, vive na dependência do Senhor. Talvez você não tenha tudo aquilo que você gostaria de ter, mas uma coisa é certa: Deus não te deixará perecer. Se Ele disse: desce ao ribeiro, fica lá, bebe da água do ribeiro e eu vou mandar os corvos. Elias, quem sabe, queria comer uma coisinha diferente, mas vinha aquilo todo dia, assim como Israel. Israel estava lá no deserto, Deus mandava o maná todo dia. Aí outro dia eles quiseram comer uma coisinha diferente, carne, e o Senhor mandou codornizes no deserto, porque eles clamaram a Moisés. Mas o certo é, como é bom viver na dependência de Deus. Deus não deixa você perecer. Elias está lá vivendo essa experiência, na dependência de Deus. E de repente chega um dia que a água do ribeiro começou a ficar escassa, e dali a pouco a água do ribeiro, a Bíblia diz que secou. E eu fico pensando que Elias olhou para a água do ribeiro seco, e quem sabe passou talvez no coração de Elias: o que eu vou fazer agora? O que eu faço? Acabou a água. Mas Deus, no momento certo, Ele volta a falar com Elias e diz: Elias, levanta-te daqui agora. A água secou, Elias, levanta-te e vai a Sarepta de Sidom, porque lá eu tenho já preparado uma viúva para que te sustente, Elias. Meu irmão,
Aleluia. Quem sabe o ribeiro tem secado aqui, não te preocupa, Deus já tem preparado algo para a tua vida. Não te preocupa, se você está na dependência de Deus, na presença do Senhor, Deus vai agir, vai fazer um milagre acontecer. Alguém até pode dizer, Deus enviou ele a uma viúva rica. Não, enviou a ele, Elias, a uma viúva muito pobre, tão pobre que ela estava quase que à beira da morte. Quando Elias chega na cidade, lá está aquela mulher apanhando alguns gravetos. Se os irmãos conhecem a história bíblica, e Elias chega e pede para ela um pouco de água, e ela dá água para o profeta, e ele pede para ela alguma coisa para comer, um pão para comer, e ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão um pouquinho de farinha numa panela, um pouquinho de azeite numa botija, e veja aqui que eu estou catando alguns gravetos, para que eu possa fazer um pequeno bolo, um pequeno bolinho, quem sabe aquele bolinho que nós conhecemos como bolinho de chuva, um pequeno bolo, para eu e o meu filho comer, e depois nós não temos nada, depois nós vamos morrer. E Elias, ele vira para aquela mulher e diz, faz isto, faz um pequeno bolinho, mas traz para mim, porque Elias já estava certamente com muita fome. Traz para mim primeiro, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, que a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, enquanto o Senhor não der chuva sobre a terra. Oh, aleluia, profeta de Deus, meus irmãos, homem de Deus, mulher de Deus, mesmo quando está na prova, na dependência de Deus, Deus usa a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas. Se Elias não tivesse chegado naquela casa daquela mulher naquele dia, o que seria daquela pobre viúva? Era o último bolo, iria comer aquele bolo, ela e seu filho iriam morrer. Mas Deus faz tudo do jeito dele, certinho como ele quer, e na hora certa. Elias chega lá, a mulher faz aquele bolinho para Elias, e ele come, e a Bíblia diz que o Senhor multiplicou. Nós vamos ver na Bíblia escrito que da panela a farinha não faltou, e da botija o azeite não acabou, segundo a palavra de Elias, a qual o Senhor, como eu disse, assinou embaixo. Elias falou, está falado. Aleluia. Meus irmãos, passou-se um bom período. A Bíblia diz que 3 anos e 6 meses sem chover sobre a terra. Às vezes dá uma sequinha na nossa região aqui de 1 mês sem chover, 2 meses, 3 meses. A grama fica seca, o verde some, os riachos começam a secar, o gado começa a emagrecer. 6 meses de seca já é algo insuportável para nós. Agora imagina 3 anos e 6 meses. E Elias disse, nem chuva e nem orvalho, nem aquele sereninho da madrugada, nada, uma secura total. Não havia mais erva verde sobre a terra, não havia mais ribeiro com água sobre a terra. Tamanha era a seca, muitas pessoas certamente já haviam morrido, muitos animais já haviam morrido. E Elias está lá, na casa da viúva de Sarepta, com aquele pouquinho de azeite e aquele pouquinho de farinha, que quanto mais eles iam colocando, mais aparecia naquela panela, naquela botija. Aleluia. Isto é viver na dependência de Deus, meu irmão. É viver um milagre de Deus a cada dia, a cada dia, a cada dia. Aleluia. Jesus nos ensinou a orar dizendo, Pai, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Ele não diz, não, dai-nos amanhã, dai-nos para a semana que vem, dai-nos para o ano que vem, não. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Isto quer dizer que todos os dias nós devemos estar na dependência dEle, chegar na presença dEle e dizer, é hoje que eu preciso, Senhor. Aleluia. Você já fez essa oração hoje? Senhor, é hoje que eu preciso. Até porque o dia de amanhã não nos pertence. É hoje, Senhor, dai-nos hoje. E Elias então, meus irmãos, ele vive outra experiência gloriosa. Lá ele está, parece que num sossego tranquilo, até então tudo bem. O
milagre acontecendo todo dia. Momento glorioso. Parece assim que a gente até, nesses momentos em que Deus vai agindo e fazendo milagre, a gente até entra num estado de comodismo. Mas, de repente, veio a palavra do Senhor a Elias novamente. E o Senhor fala com Elias e diz: Elias, agora tu te levanta e tu vai a Acabe, te apresenta a ele. Imagina, Acabe estava indignado, já havia procurado Elias por tudo que era lugar e não havia encontrado. E de repente o Senhor diz: agora tu vai e te apresenta a Acabe. E a Bíblia diz que Elias vai e ele encontra um homem no caminho, Obadias, que era um homem que havia escondido alguns profetas do Senhor, e que agora estava amando do rei Acabe para procurar alguma fonte de água para dar de beber aos animais. E de repente Obadias encontra Elias no meio do caminho. E interessante que Elias, quando ele encontra-se com Obadias no meio do caminho, lá no versículo 15 do capítulo 18, disse Elias o seguinte para ele: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele, ou seja, a Acabe. Você prestou atenção no que diz esse versículo? Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou. Aleluia. A mesma palavra que ele disse para Acabe 3 anos e meio anteriormente. Acabe, assim diz o Senhor, perante cuja face eu estou. Agora ele diz para Obadias: o Senhor cuja face eu estou. 3 anos e meio, mesmo na prova, na dependência, comendo o que saía daquele pouquinho de farinha de azeite, Elias continuava na presença do Senhor. Quantas pessoas, meus irmãos, que se a prova apertar um pouquinho, já querem sair da presença do Senhor, já querem abandonar o Evangelho de Cristo. 3 anos e meio, naquela tremenda prova, e Deus ainda fala: vai, te apresenta Acabe novamente. Elias continuava na presença do Senhor. Eis o segredo para você vencer as batalhas, as lutas, as dificuldades que vêm contra a sua vida: permaneça sempre na presença do Senhor, independente da circunstância que você esteja vivendo. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Elias, meus irmãos, nós observando a sua vida, como eu disse aqui na leitura que eu iniciei esta palavra, a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, Elias, ele tinha os seus altos e baixos. Você vai ver Elias muitas vezes no momento de glória, mas vai ver muitas vezes ele no momento, como eu disse, lá embaixo. Coisa séria isto aqui, porque isto acontece na nossa vida também. Você vai ver Elias com coragem apresentando-se diante de Acabe. Você vai ver Elias corajoso, depois de se apresentar a Acabe, desafiando os profetas de Baal, fazendo o povo se reunir até ele no Monte Carmelo, aonde ele faz uma oração fervorosa e ele é respondido por Deus na hora aonde Deus manda fogo do céu. E aí você vai ver o povo gritando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ao ver aquele grande sinal, aquela confusão que estava na mente do povo agora sai. Aquele pensamento duvidoso em que o povo não sabia se Baal era Deus ou se o Senhor era Deus, agora sai aquele pensamento. E o povo começa a ver que realmente o Deus que Elias estava falando era o Deus verdadeiro. E o povo diz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Isso aqui é lindo quando nós vemos na vida de Elias, um homem que depois de 3 anos e meio, depois de ele levar os profetas de Baal e ali matarem aqueles profetas enganosos, Elias, ele ora ao Senhor novamente. E na sua oração, ele agora dá uma ordem para Acabe se aligerar, porque vinha uma grande chuva. E a Bíblia diz que quando ele ordena, a Bíblia diz que se depara uma grande chuva, e cai realmente uma grande chuva, de sorte que o céu se enegreceu. A palavra de Elias, Deus assinou embaixo também. Momento
momentos de alto, como eu disse, mas nós vamos ver momentos em que Elias parece que está lá embaixo. A Bíblia diz que Jezabel ouve acerca do que Elias havia feito para os profetas de Baal, e ela disse: assim me façam os deuses, e outro tanto, se amanhã a estas horas eu não colocar a vida de Elias como um deles. A Bíblia diz que Elias, ao ouvir esta palavra, ele foge, ele escapa. Meus irmãos, aquele profeta corajoso agora se vê com temor no seu coração. E aí eu olho para a sua vida nessa noite. Quantas vezes você levanta pela manhã como um gigante, parece que você vai levar tudo por diante. Companheiros, né? Temos aqui pastores, nossos companheiros que atendem o trabalho. Tem dias, tem semanas que parece que nós vamos levar o trabalho assim, né? De uma forma extraordinária. Nos levantamos como um gigante na obra de Deus. Mas tem dias que a fragilidade humana parece que quer prevalecer na nossa vida, e nós nos vemos como um menino fraco, sem condições. Você que é um pai de família, você que tem essa responsabilidade de sustentar o seu lar, quantas vezes você está animado, encorajado, aleluia, mas tem dias também que você diz: Senhor, o que vai ser? Como é que eu vou dar jeito nessa situação? Você vê você como uma pessoa frágil. E é nessas horas que nós vamos para a presença de Deus, buscar a graça de Deus, e Deus nos enche de coragem, de força, de ânimo. Elias, ele se retira. A Bíblia diz que ele vai para um lugar, e lá ele dorme debaixo de um zimbro. E a Bíblia diz que o Senhor envia um anjo. Deus manda o socorro para Elias. Quantas vezes Deus tem mandado socorro para você? Lá na tua casa, num culto que você vai, às vezes você chega lá de arrasto, muitas vezes dizendo: é o último culto que eu vou. Se Deus não falar comigo, não sei o que vai ser da minha vida. Se Deus não fazer alguma coisa, não sei o que vai ser do meu ministério. E naquele momento Deus usa alguém com uma mensagem profética, Deus usa alguém com a palavra, com louvor. Aleluia. E você sente aquele ânimo do céu sobre a tua vida, para vencer as situações, as dificuldades. Tudo isso acontece porque você é homem, sujeito, assim como Elias, as mesmas paixões que nós, diz-nos a palavra de Deus. O anjo vem dar uma comida para Elias, e a Bíblia diz que ele come, ele bebe aquela comida. Em vez de Elias se levantar e aproveitar o vigor daquela comida, a Bíblia diz que o desânimo toma conta dele novamente, ele torna a deitar e a dormir. Mas o Senhor insiste com ele, e o anjo desperta ele. Meu irmão, Deus sempre vai insistir com você. Aleluia. Quando você pensar em parar, eu vou desanimar, eu vou dormir, o Senhor vai estar ali insistindo com você. Levanta, homem, come e bebe, aleluia, deste pão e desta água que eu estou te dando. Isso aqui é profético para alguém nessa noite, que está aqui nesta vigília, precisando desta palavra. O Senhor está dizendo para você: come e bebe desta comida. Come e bebe, Elias, porque muito comprido te será o caminho. E a Bíblia diz que Elias se levanta novamente, e ele come com vontade. Parece que da primeira vez assim, não, ele dá uma beliscada na comida, mas na segunda vez, quando ele acorda, ele come com vontade aquela comida. Aleluia. Meu irmão, num culto como esse, nós temos que comer com vontade aquilo que Deus está nos dando. Não é para pegar de pouquinho assim, né? Na pontinha dos dedos, experimentar se é bom, não é? É a palavra de Deus, é um culto de louvor e adoração a Deus. Coloca a mão, come com vontade. Diz: Deus, eu quero me alimentar desta palavra, porque eu quero me fortalecer de Ti, para que eu possa vencer nesta minha caminhada. Elias come e bebe. A Bíblia diz que com a força daquela comida, ele caminha 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. E lá, meus irmãos, os irmãos conhecem a história. Elias chega. Nessa trajetória de 40 dias, Elias está como um gigante. Imagina,
caminhar 40 dias e 40 noites, né? Quem sabe ele passou por algumas pessoas, por alguém no caminho, animado, encorajado, com uma força extraordinária, sobrenatural sobre a vida dele. Quem sabe alguém olhava e dizia: que homem resistente, que homem de coragem. Se eu pudesse ser como esse homem, olha só, 40 dias e 40 noites, não tem canseiro, não tem nada que pare esse homem. Mas quando ele chega lá, em um determinado lugar, a Bíblia diz que Elias, ele entra numa caverna. Em vez de chegar lá e fazer alguma coisa, não, ele parece que aquela força, aquela energia que Elias tinha agora, que na verdade não vinha dele, era um poder que vinha de Deus. Parece que por um momento parece que o Senhor deixa Elias sozinho, mas Deus nunca deixa o homem sozinho, a menos que o homem queira abandonar, mas Deus sempre vai estar ali. Se o homem se voltar para Deus, Deus estará ali presente. Elias entra na caverna para passar a noite. Eu fico imaginando uma noite dentro de uma caverna. Caverna já é um lugar escuro. Imagina passar a noite dentro de uma caverna. É um brusco total que você não enxerga nada. E Elias diz: eu vou ficar aqui, aqui ninguém me enxerga, aqui ninguém me vê. E quando ele está lá dentro da caverna, interessante que ele ouve uma voz, e a voz não diz assim: que fazes aí, Elias? De fora da caverna. Se você ler na Bíblia, você vai ver o Senhor falando com ele e dizendo: que fazes aqui, Elias? Aleluia. Antes de ele entrar dentro da caverna, Deus já estava lá esperando por Elias. Que fazes aqui, homem? Aleluia. Que fazes aqui, Elias? Aleluia. E aí ele começa a contar as suas queixas para Deus: Senhor, eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor dos Exércitos. E aí ele começa a contar algumas coisas e dizer para Deus: Senhor, só eu fiquei por profeta, e agora querem tirar a minha vida, Senhor. Quantas vezes, meus irmãos, nós ficamos achando que é só nós. Senhor, só eu fiquei, só eu que faço, só eu que busco, só eu que sou crente, só eu que me esforço. Não é só eu, não é só você. Aí o Senhor diz para ele: Elias, não é só você, Elias. Você pensa que é só você que faz, você pensa que é só você que é profeta, você pensa que é só você que eu cuido. Elias, eu tenho reservado 7.000 ainda. Aleluia. Todos os joelhos que não se dobraram diante de Baal, eu tenho um remanescente ainda, Elias. Eu tenho um povo que me serve, eu tenho um povo que me busca, eu tenho um povo que eu tenho preservado, Elias. Aleluia, meus amados, nós não estamos sozinhos. Nesta noite nós estamos aqui no Templo Central da Assembleia de Deus de Criciúma, mas em muitos lugares há homens de Deus, há mulheres de Deus que estão buscando a presença do Senhor, e o Senhor tem preservado nesta última hora. Aleluia. Fique em pé nesse momento, porque nós queremos orar. Alguém pode até pensar que o ministério de Elias acaba-se dentro de uma caverna, numa escuridão, que nada. Ali o Senhor se manifesta para ele de uma forma extraordinária. Elias ouve a voz do Senhor, mansa e suavemente. E quando alguém pensa, quem sabe é o fim no ministério de Elias, o Senhor diz: Elias, levanta-te, porque tu vai ungir algumas pessoas. Tu ainda vai ungir Azael sobre a Síria como rei. Tu ainda vais ungir a Jeú, rei sobre Israel. E tu vais ungir ainda Eliseu como profeta em teu lugar. E Elias se levanta, e a Bíblia diz que ele faz conforme o Senhor ordena. E para quem pensar, ou para quem pedir e dizer: Senhor, já basta, tira a minha vida, eu não sou melhor do que os meus pais, pode me recolher à eternidade. Elias pediu no seu ânimo a morte. Para quem pediu no seu ânimo a morte,
Deus decidiu. Dois homens na Bíblia não provaram a morte, que foi Enoque. A Bíblia diz que andou com Deus e Deus o tomou para si, e ninguém mais viu Enoque, porque Deus o transladou. E outro homem foi Elias, que estava lá às margens do rio Jordão, junto com Eliseu, quando a Bíblia diz que uma carruagem de fogo veio e separou os dois. E um redemoinho veio e levou Elias, subiu, e só a capa caiu. E Eliseu não viu mais o seu senhor, o profeta Elias. Meu irmão, quem sabe você está pedindo o seu ânimo até a morte, dizendo: Senhor, já basta, eu não aguento mais esta situação. Quem sabe nós somos a igreja do arrebatamento. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora em que Cristo há de voltar. Em vez de ficar prostrado, lamentando, pedindo em seu ânimo a morte, meu irmão, creia que você vai ser arrebatado por Jesus. E lute como a igreja do arrebatamento. Tem muita coisa para você fazer ainda, homem. Tem muita coisa para você fazer ainda, mulher. Não é tempo de parar, não é tempo de desanimar. Deus conta com a tua vida. Lembre-se, Deus não quer super-homem, super-mulher na sua obra, não. Ele quer homens simples como Elias, mas que reconheçam o grande poder de Deus, para que a glória não seja do homem, de Elias, mas a glória seja do Deus Todo-Poderoso. Deus vai usar a tua vida para que a glória, para que a honra seja do nosso Deus. Aleluia, que você tenha uma trajetória também gloriosa na presença do Senhor. Vamos orar a Deus nesse momento, meus irmãos. Estamos aqui faltando 6 minutos para 1h da manhã, e eu quero orar com você e agradecer já por ter ficado aqui ouvindo esta palavra. E eu tenho certeza que com a força desta comida você caminhará, aleluia, e vencerá as batalhas que tem diante de você. Levante uma de tuas mãos para cima nesse momento. Ore comigo nesta hora. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença gloriosa. Sim, pelo teu Espírito que está aqui entre nós, nesta madrugada, Senhor, onde nós aqui viemos para esta grande vigília. Desperta, Criciúma. Senhor, os teus filhos estão aqui se alimentando desta palavra. A tua palavra nós lemos e diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas o Senhor ouve ele, ouve a nossa oração, Senhor. Oh meu Deus, ouve a nossa oração. Nós reconhecemos a nossa fragilidade, nós reconhecemos a nossa insignificância diante da majestade divina, mas reconhecemos, Senhor, também que a tua mão é poderosa para nos levantar, para nos dar vitória, seja no ministério, seja na família, no trabalho, aonde for, Senhor, que a tua mão potente seja sobre a nossa vida. É a nossa oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pastor Roberto, nosso vice-presidente. Aleluia, vamos adorar o Senhor, vamos adorar a Deus ainda, antes de sair, vamos adorando o Senhor com a nossa orquestra, receber a bênção apostólica ainda, aleluia. Deus tem ainda algo para a sua vida nesta noite, aleluia. Adore ao Senhor. Quem sabe nós temos alguém que ainda não é evangélico, aleluia, em encontro calma, aleluia. Quem sabe alguém que está aflito, aleluia. Orar a Deus, fazer alma, falar com Deus, me satisfaz.